Imagina você daí da sua casa, olhar para o lado e falar não concordo com as leis do meu país e resolver mudar, mas você não é nem advogado, muito menos juiz e nem um político de verdade. Então o que você vai fazer? Uma desobediência civil, simplesmente não respeitar nenhuma lei para ver se consegue mudar, fazendo assim o seu nome ficar lembrado na história como um dos maiores revolucionários da causa social de todo o mundo. Eu me sinto foda. Hoje vamos falar sobre a vida e a história de Martin Luther King. Salve, salve meus fedidos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje, para esse segundo vídeo aqui desse canal, eu vou falar de um dos maiores homens que eu já tive o prazer de estudar e eu te falo, é um dos maiores homens que já pisou nessa terra. Que papo é esse, Willis? Olha só, gente. Realizei meu sonho, viu? Hoje foi o meu melhor dia. O dia mais feliz da minha vida. Vamos falar do pastor Martin Luther King, que deu aula de como vencer o preconceito sem pegar em armas. Esse cara é brabo demais. E para falar do rei, galera, eu usei o livro da política da editora Globo Livros, que eu já falei no primeiro vídeo desse canal. É muito, muito bom, vale a pena, porque você tem tudo ali dentro, mesmo que de forma resumida, para você saber todos os movimentos e pessoas políticas importantes. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Uma das frases mais importantes que eu já ouvi do ativista político Martin Luther King é: todo traficante é cagão, sem exceção. a liberdade nunca é dada voluntariamente pelo opressor. Ela tem que ser conquistada e exigida pelo oprimido. Martin Luther King foi um grande ativista político pelos direitos sociais dos negros lá nos Estados Unidos, porque lá, como tinha o apartheid, né, que era a segregação, onde os negros tinham coisas específicas, como o mesmo bebedouro sendo para branco e um outro para negro não pode tomar água no mesmo bebedor, os dois. Ele foi um grande ativista e ele lutou bravamente para acabar com essas leis no país da liberdade, que é os Estados Unidos. E também nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a lei do ônibus lá nos Estados Unidos, onde na constituição deles existia uma lei onde falava que no ônibus público, se o negro tivesse sentado nele e um branco entrasse, o negro tinha que sair automaticamente e ir para o fundo do ônibus para o branco se sentar. E uma grande amiga do King resolveu não levantar, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas existem várias coisas entre negros e brancos nos Estados Unidos, como bairro de negro e bairro de branco, como o carro do negro e o carro do branco. Então o King achava tudo isso muito ruim. Ele achava que a discriminação era um dos grandes maus da sociedade mundial. Mas ele era pastor, ele não queria usar a luta armada e os meios violentos para resolver aquela situação. Então ele fez tudo de forma pacífica, tá? Ele nunca pegou em armas e nunca atacou ninguém violentamente, tá? Ele simplesmente mudou um país, as leis de um país, simplesmente fazendo discursos e protestos. Até mesmo tem um dos melhores discursos de toda a história, que é o Harvard Dream, traduzindo, que no meu inglês é horrível, é "Eu tenho um sonho". Vejam esse discurso na íntegra, que é maravilhoso. Mas quem de fato foi Martin Luther King? Ele nasceu na Geórgia, em Atlanta, e estudou na Universidade de Boston em 1954. Logo depois de se formar, por amar a igreja, se tornou um pastor e membro central na Associação Nacional das Pessoas de Cor, a NAACP, que em tradução formal ficaria Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor. E nesse cargo ele organizou protestos no sul do país dos Estados Unidos, incluindo o boicote
ao sistema de ônibus em Montgomery. Em 1963, ele foi preso durante o protesto no Alabama, ficando 2 semanas na prisão. E ao ser solto da prisão, King liderou a marcha para Washington, na qual proferiu seu famoso e mais bonito discurso, "Eu tenho um sonho", que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Então o cara, ele estava preso em 63 e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 64. Liderou a pressão popular para os fins da lei Jim Crow, que é as leis que tinha a segregação racial. King foi assassinado em Memphis, Tennessee, em março de 68, durante uma visita em apoio aos trabalhadores de greve do setor do saneamento. Então assim, o King nunca pegou em arma, mas conseguiu mudar um país, se tornando um símbolo de lutar pelo que você acredita sem usar a força armada.